Boa noite. Vamos agora dar início ao estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje estamos abordando o capítulo 10, a conclusão da história de Evaldo. Vamos para a nossa introdução com um rápido comentário de um texto do Espírito Emmanuel, extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse. É a passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofre os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais do que os micróbios patogênicos que até assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão dos agentes mentais, inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo. De fato, pela peculiaridade de estarmos no mundo de provas e expiações, aonde há o impacto não só dos problemas de ordem física, mas sobretudo espirituais, nós somos chamados a atenção aqui por Emmanuel aos cuidados relevantes que devemos ter em relação aos valores da alma, do espírito, porque ele coloca de forma bem clara de que muito mais do que as doenças vulgares, nós sofremos os problemas da alma. Mais do que os micróbios patogênicos que assaltam o corpo físico, nós padecemos a intromissão de agentes mentais inquietantes. Os espíritos desencarnados, em desequilíbrio, em infelicidade, são esses agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. E, evidentemente, seguindo a orientação que já consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo sobre coletânea de preces espíritas, o prefácio da prece por aqueles que sofrem os processos obsessivos, ali é assinalado para nós que, do mesmo modo que devemos cuidar do equilíbrio, do fortalecimento da saúde física, devemos utilizar dos meios adequados para o fortalecimento do nosso espírito. E os meios adequados estão, sobretudo, associados às diretrizes do Evangelho do Cristo, a sustentar e motivar a aquisição das virtudes, do interesse pela realidade da vida espiritual, o reino dos céus que o Cristo já nos chamava tanto a atenção. É para isso, é nesse campo em que nós estaremos nos fortalecendo contra os agentes mentais inquietantes. Então vamos para o nosso estudo. A história de Evaldo. Em nosso estudo anterior, demos início a esse capítulo 10, traçando alguns pontos que rapidamente aqui lembraremos sobre o Evaldo. Evaldo foi aquele espírito que, tendo recebido uma preparação antes da sua encarnação, em termos de objetivos e de diretrizes que deveriam assinalar a sua passagem entre nós, teve desde o amparo de uma família espírita que lhe deu as primeiras
orientações em termos de atividades na própria casa espírita, aonde frequentou reuniões desde a evangelização espírita infantil, naquela época chamada de catecismo espírita, as reuniões da mocidade, hoje da juventude. O Evaldo estava tendo o encaminhamento ideal para a realização dos seus projetos de vida, até que, atingindo a plena juventude e integrando-se nos estudos acadêmicos, distanciou-se das atividades espíritas, formou-se em direito, constituiu família e as atividades espíritas ficaram de lado. Até que, mais adiante, assumindo cargos públicos, enveredou pelo caminho das ilicitudes, das ações de desequilíbrio, tanto na área da política quanto, posteriormente, na sua conduta sexual. E os desastres para os projetos de sua encarnação se estabeleceram. E aqui fica uma rápida reflexão sobre esse estudo que está no nosso canal no YouTube, a primeira parte dessa história do Evaldo, e que deixa a lição do cuidado, da atenção permanente e constante que devemos ter em termos de vivência, de sensibilização à realidade espiritual, aos ensinos da doutrina espírita, que devem estar constantemente associados ao nosso esforço de burilamento, de melhoramento espiritual, de aquisição de virtudes, e que não pode sofrer solução de continuidade, como aconteceu com Evaldo. Mas agora nós vamos comentar essa segunda parte da história dele, aonde no nosso estudo anterior chegamos até aquele ponto no qual a sua esposa desencarna através de um câncer. Ele se sente bastante culpado e a partir daí abre um processo devassalador para a questão da depressão e a intensificação de todo um processo obsessivo que já havia se iniciado com ele desde que ele se afastou das relevantes atividades espíritas que ele estava tendo. E, bom, foi aí que a história parou no nosso último estudo. Vamos para o primeiro tópico, para a continuidade nessa noite. A mãezinha desencarnada envidou esforços exaustivos para arrancá-lo da situação pungente e dolorosa a que se entregou. Mas foi inútil, porque o torturado começou a perceber quanto sua avidez contribuíra para a miséria de muitos seres humanos. Então, nos momentos difíceis em que ele estava e nos que prosseguiram após a sua desencarnação, não faltaram o amparo, a assistência da sua mãe que estava desencarnada. A sua mãe que houvera dirigido seus primeiros passos rumo às atividades espíritas e que aqui nós podemos, inclusive, fazer outra reflexão em cima do comportamento habitual de culpa expresso pelo Evaldo. Essa culpa certamente tinha raízes no distanciamento que ele passou a dar dos seus compromissos espirituais. E se intensificaram cada vez mais à medida em que ele abriu campo para as intromissões espirituais obsessivas, aumentando ainda mais
dentro da sua consciência esse sentimento de culpa, que posteriormente, com a desencarnação de sua esposa, intensificou-se mais ainda, levando à depressão, aonde ele deduzia estar sendo alvo de uma justiça divina que o estava punindo devido aos desequilíbrios morais com os quais ele houvera se envolvido. Evidentemente que essa dedução também fazia parte do leque das influências nocivas dos espíritos desencarnados, inimigos do seu projeto de vida. Bom, voltando aqui a esse slide, ele, torturado, começou a perceber quanto sua avidez contribuíra para a miséria de muitos seres humanos. Porque no campo da atividade política, ele desviou verbas. Ele colocou dinheiro nos chamados paraísos fiscais. Com as suas atitudes, ele prejudicou muitas pessoas que seriam beneficiadas, que seriam direta e indiretamente assistidas por projetos governamentais que não tivessem sofrido o desvio de verbas que ele houvera realizado. Tentando ocultar o drama, o seu inconsciente começou a criar a teia vibratória que terminou por envolvê-lo, então sob o direcionamento do adversário espiritual. 3 anos depois, sucumbiu em triste ruína humana, negando-se à alimentação e ao tratamento especializado, que era um tratamento associado à depressão, na qual ele abrira as portas para a instalação. De certo modo, nós vamos percebendo que todo o processo obsessivo no qual ele enveredou, causado por espíritos ligados ao seu passado encarnatório, e nessa área nenhum de nós é isento. Todos nós trazemos um passado espiritual complicado. E para evitarmos aberturas no nosso campo psíquico, emocional, a essas interferências obsessivas danosas, precisamos, e não há outro meio, direcionar cuidado e atenção no estudo, na vivência do que nós aprendemos na revelação espírita, que por outro lado é a essência do Evangelho do Cristo. Só desse modo, ressignificando dia a dia o nosso campo de vibrações, de magnetismo pessoal, associando-nos cada vez mais aos espíritos do bem, aos benfeitores espirituais, é que iremos nos imunizando às armadilhas de ordem espiritual obsessivas. Em deplorável estado mental e físico, desencarnou, jugulado a estranha obsessão por ressonância dos pensamentos perversos do inimigo que o aguardava no pórtico da imortalidade, encarcerando nos fios vigorosos da própria urdidura mental. É claro que as causas reais da fragilidade espiritual que abriu portas a esses processos obsessivos estava no passado de desequilíbrio do Evaldo. Não seria agora a primeira vez que ele, envolvendo-se em termos de ganância e de avidez por dinheiro e poder, assumir um comportamento imoral e ilegal perante a justiça humana. Na verdade,
Foi aí onde os espíritos encontraram a ressonância, a sintonia para estabelecer mais intensamente os desequilíbrios morais e espirituais que o Evaldo começou a expressar. Então, voltando à verdadeira vida, ele estava envolvido num campo magnético, espiritual, pesado, que o ligava profundamente àquele espírito, o qual era associado a ele desde vidas passadas. É importante aqui também frisarmos essa questão. Na obra há detalhes, a história do Evaldo, na íntegra, se encontra no livro Tormentos da Obsessão. O livro Obsessão e o Movimento Espírita faz uma síntese. E aqui nós estamos trabalhando a síntese da síntese. Então, por isso nós recomendamos muito a leitura do livro. A questão do socorro, da ajuda que o Hospital Esperança vai dar a Evaldo para restabelecer, iniciar o restabelecimento do seu equilíbrio espiritual, é grande, porque o nível de hipnose obsessiva, de alienação no qual ele se envolvera, representou um trabalho de natureza cirúrgica e espiritual para o seu restabelecimento. Mas prossigamos. Ali, sob hipnose cruel, vergastou por mais de 10 anos, após o que foi transferido para nosso hospital por intercessão da mãezinha abnegada, quando começa o seu processo de despertar para o encontro lúcido com a realidade. Então ele ficou durante 10 anos sob julgo de sofrimentos, de dificuldades grandes associado ao processo obsessivo no qual ele se envolveu. E depois, pela intercessão da sua mãe, ele finalmente consegue ser socorrido pelo Hospital Esperança. Convém ter sempre em consideração que somos aquilo que cultivamos interiormente. O céu e o inferno são regiões interiores que habitamos, conforme a postura mental responsável pelos nossos atos. Então aqui é aberto um parêntese para a nossa reflexão, o fato de que, quer estejamos na Terra, quer estejamos no plano espiritual, o estado mental que conservamos é o verdadeiro caracterizador do nível de céu ou inferno em que estamos instalados. O resultado do encontro de sofrimento, de desequilíbrio do Evaldo era consequência natural de como ele esteve vivendo na Terra, sobretudo nos seus últimos anos de vida física. Resumo das principais dificuldades de Evaldo que o conduziram à falência espiritual. Por meio da busca do dinheiro conseguido ilicitamente, distanciando-se da fé espírita devido a preconceitos, sentindo-se constrangido ao se declarar espírita nas altas rodas. Então, quando o Evaldo envolveu-se na área da política e no exercício social a ela ligado, ele procurava omitir-se em se posicionar como espírita. Negava ser adepto e muito menos trabalhador dessa doutrina.
Na verdade, essa forma de se posicionar do Evaldo ia abrindo cada vez mais o campo às interferências espirituais doentias e desequilibradas. Por outro lado, intensificava as questões de sentimento de culpa que ele já trazia nele desde que começou a distanciar-se dos projetos de vida com os quais havia se comprometido. Nutria avidez desvairada para o enriquecimento ilícito. Acompliciou-se com amigos envolvidos em corrupção, derrapando em terríveis enovelamentos morais, desviando verbas que deviam atender necessidades urgentes e salvar vidas. Então, esse ponto de grave desequilíbrio moral era o resultado do passado espiritual dele e que poderia e deveria ter sido resolvido na presente encarnação se ele não tivesse afastado-se dos compromissos espíritas e de reforma íntima que estavam associados a ele. Nós podemos deduzir à guisa de lição, de advertência para todos nós. Se o Evaldo tivesse mantido os compromissos de natureza espiritual, trabalhado a sua renovação íntima, ele teria se fortalecido e não teria aberto as portas para as imperfeições morais do passado que deveriam agora estar sendo ressignificadas e resolvidas, o que ele não conseguiu. Os descalabros íntimos não ficaram apenas na área dos compromissos políticos, mas também sexuais, vinculando a antigos inimigos desencarnados que o espreitavam. Uma coisa é associada à outra. Sexo, dinheiro, poder, que são os três pilares maiores, fomentadores dos desequilíbrios e do sofrimento da criatura humana em um mundo de provas e expiações como é a Terra. E o desequilíbrio grave que o Evaldo começou a manifestar na área do poder, do dinheiro, fez uma ponte quase que natural para os desequilíbrios na área do comportamento sexual dele. Coisa que, infelizmente, sabemos ser muito frequente no Brasil, em especial lá em Brasília. As questões dos desequilíbrios econômicos associados ao desequilíbrio sexual, segundo os relatos de repórteres que já fizeram investigação sobre isso lá em Brasília, é muito grande. É muito grande. E como dissemos, uma coisa está associada à outra. E aqui no final diz, vinculando a antigos inimigos desencarnados. Porque na medida que o desequilíbrio do Evaldo aumentava o campo de atração para espíritos obsessores associados aos desequilíbrios novos. Então foi na parte do dinheiro, na avidez, depois na parte do sexo. Aí a questão ganhou, como é colocado aqui, um grupo de antigos inimigos desencarnados. Tinha o costume de atormentar-se através da consciência de culpa. Passou a acreditar que a morte da mulher, em condições muito dolorosas, era uma punição à sua conduta irregular. Naturalmente, isso ele passou a alimentar como consequência da sintonia
que cada vez mais se intensificava com os espíritos que queriam ver o sofrimento, a perda da oportunidade reencarnatória que ele estava tendo. Agravamento da consciência de culpa e depressão, quando percebeu o quanto a sua avidez contribuíra para a miséria de muitos seres humanos necessitados, os quais deveria defender e amparar através dos mecanismos políticos e da fé espírita. Porque aqui é importante frisarmos, no movimento espírita tivemos grandes líderes da doutrina que trabalharam de forma digna e honrada na política. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibá Schutel, dentre outros, que aqui lembramos, que desempenharam importantes papéis públicos, mas de forma digna. Por quê? Porque associado às atividades materiais estava o cuidado com o espírito, com os valores espirituais. Essa lição que concluímos aqui na história de Evaldo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite.